Por que todo anime tem um Sasuke, que é do canal do Franquinho. Pra você que tá chegando agora, que é novo no canal, me chamo Davi. Aqui no canal eu faço várias reações aqui de vídeos relacionados ao mundo geek, ao mundo nerd, relacionados à cultura pop, mas eu foco mais basicamente na obra de Naruto. A princípio, antes de eu reagir a esse vídeo, tem algo que é muito essencial para um criador de conteúdo, que é o quê? É o seu dinheiro. Não, na verdade não é o seu dinheiro não, é brincadeira. Na verdade é o seu like. Eu peço o seguinte, deixa o seu like no começo do vídeo, e aí a partir do momento que você assistiu o vídeo e você falar não gostei, se caso você assistiu o vídeo e falar eu não gostei dessa sua reação não, achei péssima, achei ruim, tá um lixo, sério mesmo, você pode tirar o seu like, mas a princípio deixa logo no começo o seu like, caso você pode esquecer lá no final, e eu convido você a acompanhar esse vídeo por inteiro, porque algo que me chamou bastante atenção, porque todo anime tem um Sasuke. Sem mais delongas, sem me estender mais aqui, vamos fazer a reação aqui desse vídeo. Coelhinho da Duracell, quer dizer CB. Não. Sasuke Uchiha. Isso, agora foi. Naruto é definitivamente o anime mais popular que existe por aí. Vai ter gente falando de Dragon Ball, vai ter gente falando de Cavaleiros do Zodíaco, mas cara, até a minha mãe sabe o que é Naruto, então eu acho que já dá pra ter uma boa noção de como esse negócio funciona. E o Sasuke é um personagem que sempre aparece quando se tem discussão sobre a obra ou sobre animes no geral. Pra você ter uma ideia, eu nunca assisti muito de Naruto até hoje, mas esse pouco que eu assisti foi suficiente pra ter uma noção do tipo de personagem que o Sasuke é. Emo, revoltado, prodígio. Então só... Emo revoltado. O emo eu concordo, tá? O emo eu concordo que sim, pô, não tem como discutir também isso. Agora o revoltado, no começo eu também pensava isso. Eu chegava a falar isso também, que o Sasuke era apenas um cara mimado que tava revoltado não sei por quê. Olha só como era o meu pensamento antes. Mas isso já faz anos já que eu pensava dessa forma. Sem entender o real motivo dessa revolta toda. Pô, imagina você na situação. Imagina você fazer parte de um clã e aí da noite pro dia o teu clã é exterminado. E ainda mais. Deixa eu pesar o clima e ele é exterminado pelo teu irmão. O cara é revoltado, né? Bom, né? Não é bom? Eu tô revoltadinho aqui, não vou. Dá pra compreender. Claro, tem momentos ali na obra que eu não concordo com o Sasuke a partir do momento que... Porque a princípio ele tinha um propósito de vingança contra o seu irmão, que logo depois é descoberto que e tudo que o Itachi fez foi... Ele tinha uma escolha, a tomada de decisão entre ou ficar do lado da vila ou ficar do lado lá do clã. E aí, como ele escolheu ficar do lado da vila, pra que não acontecesse um golpe de estado ali do clã Uchiha e evitasse que acontecesse uma guerra civil, ele decide exterminar o clã, e aí toda aquela história, eu não vou ficar aqui enrolando muito, quem acompanha a obra sabe. Só que a questão é, a revolta, o Sasuke, né, revoltado por ser mimadinho. Quem não acompanha a obra e olha assim por alto, realmente pensa que é isso. Só que depois quando você estuda e vê, pô, não, cara, dá pra entender o porquê ele ficou revoltado. Claro, tem um momento ali que o Sasuke, ele passa a ficar maluquinho, birutinha, porque quando ele tinha o objetivo dele era, eu preciso eliminar o meu irmão e assim poder reviver o nome dos Uchihas, beleza. Só que depois quando ele descobre que Itachi é herói, aí ele fica revoltado, ele quer destruir Konoha, aí ele passa a matar pessoas inocentes, aí depois ele já tem mudança de que ele quer ser Hokage, entendeu? Ou seja, uma bagunça de qual é o propósito afinal, Sasuke, que tu quer. Ele tinha alcançado o objetivo dele, e agora que o objetivo dele era tudo uma ilusão, que ele pensava uma coisa do Itachi, agora não é. Bagunçou a mente do garoto, aí ele começou a perder a mudança de propósito. Mas, sim, até antes disso, dá pra compreender a revolta do Sasuke. Só por isso já dá pra saber que ele é um personagem muito marcante. E pensando nisso eu me perguntei, por que todo anime tem um Sasuke? Ele entra naquele grupo de personagens que a gente... Por que todo anime tem um Sasuke? Mas pior que faz sentido, né? Faz sentido, faz. Tem... Eu não acompanho Dragon Ball, mas eu acho que o Vegeta seria. Em Demon Slayer tem o Tanjiro, aí o Tanjiro tem o Inosuke, tem o Zenitsu. Não sei se o Zenitsu seria o Sasuke. Acho que não. Em Boku no Hero Academia eu acho que seria o Todoroki. O Todoroki seria o Sasuke, né? Eu não acompanhei a Attack on Titan, então não sei falar. Black Clover, não sei. Bora acompanhar. A gente costuma chamar de rivais. E chega a ser engraçado como a grande maioria dos personagens que são considerados rivais se encaixam em pelo menos uma, se não as 3, características principais do Sasuke: Bakugou, Megumi, Kageyama, Yuno, Aki e por aí vai. Eu não tô dizendo que o Sasuke foi o primeiro personagem assim, até porque a gente tem exemplos de rivais que vieram bem antes dele, tipo Vegeta. Mas a concepção desse tipo de personagem mudou completamente desde que o Sasuke apareceu. Tanto que hoje em dia nem se trata mais sobre o personagem ser rival do protagonista. Basta que ele seja um personagem secundário, com cabelo preto, levemente comprido e que tenha uma personalidade mais introvertida. Mas por que isso aconteceu? Por que o Sasuke surgiu para mudar completamente o conceito de rivais nos animes?
A pergunta é retórica, eu vou responder. Antes dele, os rivais eram retratados como antagonistas competitivos, personagens que não tinham muito objetivo além de impulsionar o crescimento do protagonista. E as motivações desses caras também eram bem mais simples, quase sempre focando no ego ou no... Ah, pô, apareceu também ali o L, né, de Death Note. O jeito em si também, tipo, do L é um emo puro. Então também tem, por ser o rival do Light. Então também meio que seria também, orgulho deles. Tu pode pegar como exemplo o Vegeta, que eu já citei, ou o Seto Kaiba, que veio ver o macaco. Por mais que esses manos fossem bem caracterizados, eles eram um pouco rasos, sabe? Não eram personagens feitos pra você sentir empatia e nem queriam que você sentisse também. Só que aí o Sasuke surgiu. Obviamente, não dá pra dizer que ele foi o primeiro rival da história a se diferenciar desse arquétipo mais antigo, mas ele certamente foi o primeiro que teve tanta relevância assim. Ele levou esse papel de rival a um outro nível, porque a relação dele com o Naruto vai muito além da competição. Ele não é só uma peça narrativa da obra, ele é um dos motores principais dela. A rivalidade deles não é uma mera competição pra saber qual dos dois tem a pica mais grossa, sabe? O Sasuke representa uma filosofia de vida completamente oposta à do Naruto. Enquanto ele acredita no poder da amizade, discurso no jutsu, o Sasuke representa o isolamento e o poder individual. E esse vocês podem perceber que é justamente o oposto. Enquanto um vai pelo caminho do trabalho em conjunto, trabalho em equipe, e o outro vai justamente pelo caminho de solidão. Outra coisa também, pra vocês entenderem, a gente se identifica também, seja com o Naruto ou seja com o Sasuke, justamente porque em Naruto tem isso. A construção do personagem, pra mim, é bem construída. Não, tipo, ao ponto de ser, nossa, perfeito, porque realmente teve personagens que não teve uma construção de história tão legal assim, que o Kishimoto deveria ter trabalhado mais, eu concordo. Mas, se a gente for pegar, por exemplo, até agora, o momento que eu pego a construção da história dos personagens de Naruto de forma individual, é interessante. Vocês podem perceber que cada um tem uma característica e cada um é autêntico, seja em questão da história ou seja na questão das próprias habilidades. No design também vocês podem perceber. Então é isso que me chama também bastante atenção na obra de Naruto, e não que eu seja fanboy, tá? Da obra de Naruto, porque eu também acompanho outras obras. Mas voltando pra cá, pro tema que é porque todo anime tem um Sasuke. Entre os dois, muito mais rica e emocionante. O Naruto não quer só superar o Sasuke, ele quer provar um ponto, e vice-versa. E isso adiciona vulnerabilidade ao confronto de ideologia dos dois, o que era uma parada extremamente rara em obras da época. Sem contar que o fato do Sasuke possuir uma motivação mais complexa ajuda pra caramba nesse aspecto. O moleque teve todo o clã massacrado pelo próprio irmão, e esse evento em particular molda boa parte das ações e decisões que ele toma. O desejo por vingança, a sensação de abandono e as eventuais mancadas que ele dá são o que dão mais profundidade e humanizam o personagem. E com isso o público cria simpatia, ou mesmo admiração por ele. E isso tudo... Exato! Cria-se empatia. Vocês estão percebendo? É os próprios vilões. O vilão que era pra ser algo que, tipo, era pra ser rejeitado. Ah, mas deixa eu olhar a história do vilão. Em Naruto em si, ele mostra o passado do vilão. E você vai perceber que o vilão, às vezes, nem é tão vilão assim. Se você for olhar as ideologias dele. Não. Pro vilão, ele é o herói da própria história. Entendeu? Pro vilão, ele é o herói da própria história. Porque ele olha pra si e vê, pô, isso aqui tá errado. E, pô, então se tu pega as histórias dos vilões, Pain, Sasori, Madara também, Obito. Sem falar na aparência, na personalidade e em como uma coisa conversa com a outra. O Sasuke é um personagem que dá pra se ler facilmente pela aparência, porque ele tem um jeitão muito único e característico. Essa carinha de quem escuta CD do Linkin Park torando no fone do Discman deixou todo mundo doido. Mas a razão pela qual as pessoas sentem interesse em personagens como ele tem muitas camadas. A personalidade mais contida acaba dando um certo mistério, e esse mesmo mistério intriga e gera curiosidade pela imprevisibilidade dele. A gente fica querendo entender o que se passa na cabeça do personagem, e personagens assim fazem muito sucesso por causa disso. Não importa a obra, a mídia ou a origem, personagem emo sempre vai ter destaque. Só que, óbvio, isso pode funcionar da maneira contrária também. Não à toa existem pessoas por aí que detestam o Sasuke como se a vida delas dependesse disso, e por consequência acabam pegando o ranço de todos os outros que vieram depois dele. Há quem diga também que com o tempo o formato ficou batido, e que esse spam de personagens parecidos já deu o que tinha que dar. Eu até entendo, mas eu discordo. Já imaginou então imagina que se houvesse uma saturação, será que ficaria saturado se criassem pegasse o modelo do Sasuke e começasse a replicar pras outras obras? Porque, que nem ele falou, em obras japonesas existem ali um personagem que é rival do protagonista, que é um Sasuke, entendeu? Mas será que chegaria um momento que falaria, esse já tá saturado, esse já tá chato já, esse personagem emo, de cabelo preto, introvertido, já chega. Sei lá, não sei se possa ser, né, que chega os fãs em si a ficar enjoado disso. Porque, óbvio, todos claramente
possuem como base o Sasuke, mas cada um funciona de uma maneira única e específica para sua própria obra. Tanto que, como eu falei no início, hoje em dia não é mais um requisito que o personagem seja um rival do protagonista. Pega o Megumi, por exemplo. Em momento nenhum ele diz que quer superar o Itadori ou qualquer coisa do gênero, mas ele tem a mesma personalidade fria e a aparência gótica suave que o Sasuke. Cara, gótica suave. São nesses pequenos detalhes que eu realmente revelo que eu tenho 22 anos. Meme velho da puta. Mas enfim, o Sasuke foi um personagem muito importante para a cultura dos animes, e eu diria que até mesmo para a popularização dela. Goste você ou não, ele é um dos personagens mais populares quando se fala no assunto até hoje. E até hoje também continuam saindo, entre aspas, novas versões dele. Eu acho que isso dá pra mostrar bem o... Não, isso eu concordo com ele, sim. Assim, eu não posso afirmar pra vocês que, tipo, pegaram como base o Sasuke. O Sasuke foi o ponto principal pra eles terem como inspiração e a partir daí começarem a criar o Sasuke pras obras dele. Porque a obra que veio antes, se não me engano, foi Dragon Ball. Então não sei se tem um Vegeta, né? Mas eu não conheço a obra de Dragon Ball, então não posso afirmar aqui, chegar a falar, não, entendeu? Eu não conheço nada de Dragon Ball, pra falar a verdade. Eu cheguei só a ver até a saga do torneio lá, o Gokuzinho pequenininho ainda, Kuririn e tal. Eu não sei se a construção de história do Vegeta é melhor que a construção de história do Sasuke, sobre a questão da rivalidade, porque tem a rivalidade do Sasuke contra o Naruto e tem a rivalidade do Vegeta contra o Goku. Pra falar da obra de Naruto eu sei, só que pra falar sobre Vegeta não sei. Então não sei se a inspiração veio do Vegeta, então até me corrijam aí se vocês conhecem a obra de Dragon Ball, ou se a inspiração para criarem um modelo de Sasuke para os animes, né, que vieram após Naruto, eles pegando ali como inspiração, se foi o Vegeta ou se foi o Sasuke. Tamanho, a importância e a influência do cara. E essas coisas simplesmente não dá pra negar. Mas enfim, o que você... Mas, pra mim, assim ó, rapidão, mas pra mim eu diria que, pô, o Sasuke foi pegado como referência. A construção de história dele, o Sasuke, pra vocês terem noção, ele tem uma construção de história muito boa. Ah, não tem uma construção de história muito boa, é um cara que largou a vila, fica revoltado com a vingança do irmão dele, quando descobre que o irmão dele é herói, ele fica mimadinho demais, parece uma criança com raiva, querendo se vingar de tudo ao descobrir a verdade. Não, tem uma construção bacana que você vai entendendo, então tipo, ele tinha a família dele, o clã, viviam ali, aí após isso, tem uma tentativa ali do pai dele, do Sasuke, que queria fazer um golpe de estado, aí tem aquele processo da eliminação do clã, aí o Sasuke passando por traumas, o Sasuke tendo um momento ali de trabalho em equipe com o time 7, e aí tem um momento que ele não que ele esquece, mas ele aprende a deixar essa questão da raiva e do ódio de lado e a passar a focar a ajudar os seus companheiros, só que depois aí ele tem aquela intromissão do Orochimaru, ele volta tudo de novo, né, sobre a questão do passado dele, do irmão, o irmão dele volta pra vila e isso fomenta mais o ódio dele e a busca por vingança. Tem toda uma construção, então não vou nem me estender aqui pra não perder tempo. A construção da história dele é interessante. Claro que tem no meio ali da história do Sasuke, como é que eu posso, não é nem chato, mas é que ficou confuso entender qual é o propósito do personagem, porque ele tinha você acompanha ele no propósito dele, que é esse cara que já mostrou qual é o objetivo dele. O objetivo dele é vingança com o irmão, por conta que o irmão eliminou todo o clã. Aí você entende, esse é o propósito, então a gente vai seguir um personagem que tem esse propósito, e ele vai trabalhando nisso, você vai percebendo, então tanto que ele vai lá pro Orochimaru, passa a ter poder, passa a se dedicar mais, aprende ninjutsus poderosos, expande o arsenal dele de técnicas do estilo raio, aí você vai percebendo que, nossa, o cara tá ficando mais forte, as lutas dele são estratégicas até o momento que, eu diria que até o momento que ele não tinha o Mangekyo Sharingan. Então, basicamente isso, ele passa a lutar com estratégia, Deidara ele lutou com estratégia, o Itachi ele lutou com estratégia, tem uma construção legal, é porque no meio ali ele acabou tendo essas mudanças de propósito e aí acabou fazendo mais besteirinha também, isso eu não vou passar pano pro Sasuke, tá? O que vocês acham do Sasuke, ou dos Sasukes que tem por aí? Gostam? Acham o formato cansativo? Me digam aí nos comentários, porque eu vou ler todos. Só me façam o favor de manter a educação caso queiram discutir alguma coisa.
É isso, esse é o vídeo, né? Vocês estão falando de personagem 2D e não sobre o futuro do país, ok? Se eu ver alguém saindo da linha, eu vou dar banho, eu não quero nem saber, moro? Se tu ainda não faz parte da casa, se inscreve aí, deixa o seu like, o seu hype, e se por acaso você quiser me ajudar financeiramente, o Pix do canal tá na descrição. É só tu copiar e colar. Todo mundo que doar alguma coisa vai ter o nome no próximo vídeo, fechou? Bom, eu acho que é isso. Meu nome é Sasuke Uchiha, e muito obrigado por estarem aqui. Eu até pergunto pra você também, nos animes que você conhece, é o Sasuke desse anime. Deixa aqui nos comentários aqui que eu vou querer saber, beleza? Aí você pode falar, Davi, tem de Jujutsu Kaisen, que é esse cara aqui. De Black Clover é esse daqui. De Mashle é esse daqui. De Kuroko no Basket ou de Super 11 é esse daqui. De Pokémon é esse daqui. De Pokémon tinha um cara chamado, não sei se é o nome do cara, não me esqueci agora. É Gary parece. Beleza? É isso, pessoal. Se vocês quiserem acompanhar esse vídeo na íntegra, o link vai estar aqui na descrição. Acessem, tá? Acompanhem o canal do cara, do Franquini. Vídeo muito bom, deve ter mais conteúdos. Depois eu posso até dar uma pesquisada pra conhecer mais vídeos do canal dele. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reação. E, pô, se você gostou realmente e você deixou o like, deixa o like então. Obrigado aí por ter deixado o like. E se você não deixou o like, deixa agora no final desse vídeo, beleza? Pra tá ajudando aqui. E é isso, né? Se você quiser ver mais reações como essa, eu peço que você se inscreva no canal e ative o sino das notificações pra ser avisado dos próximos vídeos, das próximas reações que eu vou fazer. Vai estar aparecendo 2 vídeos aqui pra vocês, ó. Um à minha direita e à minha esquerda, pra você estar acessando e aproveitar mais do canal. Acabei me estendendo muito, mas eu espero que eu tenha feito a minha parte aqui de ter explicado do que eu penso sobre o Sasuke. E não sou fanboy do Sasuke, tá? Lembrando, não sou fanboy de personagem nenhum. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.